O NH e Banco do Brasil têm várias coisas em comum. São empresas gigantes, as maiores dos seus setores, e ambas estão amargando grandes quedas em 2025. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, e já comenta para mim se você tem ou o NH ou então o Banco do Brasil na sua carteira, como é que está sendo em relação à desvalorização recente. Para você que não conhece aqui, o NH é United Health Group Incorporated, então basicamente aqui é, se não a maior, uma das maiores aqui praticamente empresas de saúde lá dos Estados Unidos. Estou trazendo esses dois exemplos, tanto aqui no Brasil quanto fora, para a gente justamente entender como essas coisas acontecem com empresas tão grandes, tão boas, tão famosas e que acabam aí abalando algumas carteiras de alguns investidores. Então só para a gente pegar aqui basicamente o tamanho da empresa, entender um pouquinho a capitalização de mercado acima aqui dos 217 bilhões de dólares, cara, gigantesca empresa, imensa, mais de 400 mil funcionários, e basicamente aqui é uma empresa de planos de saúde, pega um pouquinho de farmácia também, muito focada aqui para análise e planos de saúde lá dos Estados Unidos. Justamente aqui, né, os planos aqui de cobertura, planos de saúde, software e dados relacionados a isso. Já o Banco do Brasil, uma empresa de um outro setor totalmente diferente, aqui do Brasil, você deve conhecer bastante também, então de forma um pouco mais direta. Então o Banco do Brasil aqui, ele é muito mais focado em serviços bancários, empréstimos, financiamentos, assim por diante. Tem a capitalização de mercado aqui de 104 bilhões de reais nesse momento, obviamente isso oscila de acordo com as cotações. Tem aqui seus mais de 90, 100 mil funcionários aí tranquilamente, e tem aqui várias questões, como por exemplo, o governo federal é sócio, então é uma empresa que muitos dizem que é inquebrável. Eu já não sou tão otimista assim. A gente sabe que tem aí um sócio majoritário aí muito forte que acaba trazendo, de certa forma, contexto diferente aqui para essa empresa. E quando a gente pega aqui os últimos 6 meses, tanto da UNH quanto do Banco do Brasil, eles estão aqui com resultados um pouquinho ruins que podem ter assustado muita gente na carteira. O Banco do Brasil cai aqui 30% nos últimos 6 meses, o UNH basicamente 56%, mas esse é o momento do investidor se perguntar, poxa, quando eu comprei essas ações, eu estava preparado para esse tipo de queda? Pegando aqui de topo ao fundo mais recente, a UNH está caindo aqui mais de 60%, mais ou menos 7 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Já o Banco do Brasil, na faixa ali dos 39%, recuperou um pouquinho agora, mas está caindo mais de 35% em poucos meses. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Eu fiz questão de trazer esses dois exemplos porque são empresas totalmente diferentes, de países diferentes, de contextos diferentes, de tamanhos diferentes, mas que estão sofrendo essas quedas gigantes recentemente. E por que é importante olhar para esses casos agora? Não é para criar pânico, não é para criar terror, mas é para lembrar que essas coisas acontecem. Todo mundo lembra dos casos das empresas que estão subindo muito mais do que todo mundo, que são aquelas que melhor performaram. A Nvidia, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Tantas outras em histórias vencedoras que saem muito nas manchetes, nas notícias, não é verdade? Ótimo, beleza, mas aquilo é o viés do sobrevivente. A gente sempre olha para o caso que mais deu certo e acha que qualquer coisa vai dar super certo também. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o Banco do Brasil e compara com outro banco, que é o Itaú, por exemplo, nesse mesmo período, o Itaú não teve uma desvalorização assim pontual. Ou seja, não foi uma grande crise do setor ou do país. Existe uma questão muito pontual naquela empresa, naquela situação, que agora todo mundo vai te dar uma explicação e saber detalhar o que está acontecendo, as mudanças, blá 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 blá, mas 3 meses atrás ninguém falava disso. Todo mundo falava que era uma empresa perene, que o governo era sócio e que era inquebrável e estava todo mundo comprando. Aqui vai então o primeiro cuidado. Não é que a empresa é ruim, não é que é proibido, não estou falando mal da empresa, mas tem que tomar cuidado porque as narrativas elas são muito manipuláveis. 3 meses ou 4 meses, ninguém cogitava uma queda de 40% em Banco do Brasil. E aí ela veio. E agora todo mundo tem uma explicação, não é mesmo? A mesma coisa lá com o NH. Então a grande sacada é sempre olhar para os ativos, para as ações, como uma possibilidade de investimento. Sim, mas a diversificação ela é muito importante. Olha, por exemplo, o S&P 500 aqui comparado com o NH. Então, só para você que não sabe, tem uma forma da gente avaliar um pouquinho as empresas no sentido da quantidade de índices relevantes e ETFs que elas estão presentes. Então, por exemplo, o NH está presente aqui ó, no Russell 1000, Dow Jones Industrial Average, lá no Dow Jones Composite, S&P 500 Healthcare, Russell 3000, S&P 100, S&P 500 Invest in United States 30
e ainda United States 500. Então, esses aqui são os índices principais que essa ação específica está presente. Devem ter até outros, aqui são os principais mesmo. E aqui, quando a gente olha apenas o S&P 500 e olha aqui o ticker do UNH, ela tem peso aqui de 0,41%. Então, você consegue ficar exposto a essas empresas, se isso é o seu desejo, só que de forma um pouco mais diversificada e um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. E aí, nessas situações em que tudo dá errado para uma única empresa específica, que todo mundo vai dar uma justificativa agora, mas ninguém conseguiu prever isso há 3 meses atrás. Daí você consegue pelo menos ficar diversificado. De novo, olha aqui o IVV, que é o S&P 500 lá dos Estados Unidos. Olha como ele descorrelacionou em determinado momento, ele caiu, o NH até subiu, beleza, mas depois eles foram para lados totalmente diferentes. E detalhe, dentro do IVV, dentro dessa linha rosa, aqui dentro tem o NH com 0,40%, assim por diante. Mesma coisa que o Banco do Brasil. Dentro do IBOV, ele está com 2,5%, por exemplo. Lógico, a gente tem vários outros índices que o Banco do Brasil está presente, tem o próprio FNC e assim por diante. Mas assim, é só um exemplo para mostrar como investir de forma diversificada através dos ETFs te ajuda a estar blindado dessas situações muito, muito pontuais. Ah, Anthony, mas quando eu acerto a ação que mais sobe, aí eu ganho muito mais do que o índice. É verdade. Se você consegue fazer, muito bom, muito bem. Eu não consigo de forma consistente. A gente consegue ter alguns momentos de sorte, mas consistentemente é extremamente difícil e complexo. Porque muitas vezes você vai ter um desses casos, um desses resultados de uma dessas ações que cai 40%, 50%, 80%. E estava fora do radar de todo mundo. E aí o que acontece? Anula todos os seus ganhos ali do passado. E a gente insiste sempre em lembrar, como pessoa física, até por conta de como a mídia funciona. Todo mundo só fala das ações que mais deram certo, das que mais subiram, das que mais se valorizaram, porque isso vende, é simples assim. Mas, por exemplo, dentro de um índice, aqui tem o S&P 500, período aqui do passado, né? Dentro desses índices, tem muitas empresas que vão estar muito mal. De novo, só um exemplo visual. Num período, se o S&P consegue subir 61%, olha só, a gente tem diversas empresas que desvalorizaram muito, muito mais do que isso. E se você tivesse tido a sorte ou o azar de ter investido justamente numa dessas, você teria essa desvalorização naquele determinado período. Ah, Anthony, mas é só comprar e seguir comprando e esperar subir e vai recuperar. Tem gente que vai falar isso. E eu torço por você. Tomara que recupere. De novo, o Banco do Brasil, por exemplo, tem um sócio que é o governo. Acho muito difícil de quebrar ou de não se recuperar. Mas esse não é o ponto. Essa é uma das perguntas erradas que as pessoas se fazem. Afinal, quando você faz stock picking, você geralmente não coloca um capital tão grande assim numa única empresa. Você bota 3%, um pouco mais, um pouco menos, ou vocês estão colocando mais. E aí, por esse investimento ter um percentual relativamente baixo comparado aí com o seu patrimônio, você não precisaria dedicar tanto tempo e tanto esforço assim para uma coisa tão pequena, certo? Esse pelo menos é o princípio de Pareto. Por isso que vale muitas vezes muito mais a pena você investir através do índice, que vai comprar uma cesta para você te deixar muito mais seguro, tranquilo e diversificado. Para quem sabe o que está fazendo e vai comprar Banco do Brasil agora, que está caindo 30%, 40%, eu entendo a sua ideia de pegar o fundo, mas pode ser que caia mais 30% ou 40%. E você tem que estar ciente disso. Lá no Capital Certo, tem um checklist de investimentos que tem várias perguntas interessantes. São 10 perguntas, eu vou ler 2 aqui, que está lá no checklist, que é um bônus lá do treinamento, que os investidores sempre precisam se fazer. É a pergunta 3 e 4. Então vamos lá. Terceira pergunta. Se esse ativo cair 50% nos próximos meses, eu conseguiria manter a posição sem pânico ou sem arrependimentos? Cara, quanta gente não se fez essa pergunta ao comprar Banco do Brasil ou então NH, e no caso isso praticamente está acontecendo. E aí a gente pergunta, você está conseguindo manter essa posição sem pânico ou sem desespero? Se sim, ok, que ótimo. A maioria das pessoas físicas não consegue. A maioria delas descobre no pior momento que elas não deveriam ter comprado aqueles ativos. Quarta pergunta. Qual o impacto dessa queda grande, esse 50%, por exemplo, na sua carteira e no seu patrimônio, de acordo ali com o percentual e a alocação que foi escolhido? Então, se você investiu 50% do seu patrimônio numa única empresa e ela cai 50%, você perdeu 25% do seu patrimônio momentaneamente. Desvalorizou, né? Não é que perdeu, desvalorizou. Na minha opinião, é muita coisa. É muito pesado você ter 50% de seu patrimônio em um único ativo. Justamente por esse risco. Ah, Anthony, botei 1%. Tá bom, cara. Dentro dos riscos
isso dificilmente vai te levar à ruína, mas se você começa a fazer um trabalho excessivamente detalhado para uma coisa excessivamente pequena. E claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o capital certo, para ter acesso a esse bônus que são o checklist das perguntas aí, um monte de mapas mentais, saber tudo sobre renda fixa, renda variável, tá tudo explicado aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado. E aqui vai a clássica, né? Diversificação é o único almoço grátis, ou então se não é grátis, tem uma pequena taxa de administração lá do ETF, praticamente grátis, vale muito a pena, principalmente porque consistentemente é difícil você ir melhor do que o ETF ou melhor do que o índice. Eu sei que várias pessoas já estão comentando que conseguem, que estão comprando o Banco do Brasil, não tem problema, mas lembra, investir não é sobre ganhar mais apenas, é ganhar o máximo que você puder, alinhado ao risco e à oscilação ideal. E isso geralmente é que um índice consegue fazer, um ETF consegue fazer por conta aí do efeito da diversificação. A gente não tem que se fazer as perguntas do tipo, como eu faço para bater o índice? Como eu faço para ganhar mais? No final das contas, você deve ganhar muito mais dinheiro trabalhando ativamente do que investindo ou fazendo seus stock pickings. E sempre vale aquela velha conversa e velha reflexão. 6 meses atrás, 3 meses atrás, ninguém sabia e ninguém estava prevendo que o Banco do Brasil ia desvalorizar um monte. Era todo mundo dando call de compra, falando que a empresa era um foguete, uma máquina, uma maravilha. E agora tem gente falando até que é por conta da sanção do Alexandre de Moraes que as ações estão caindo. Assim, agora é fácil de justificar. Qualquer coisa que você fala ali vai ser justificável. Mas essas informações estão te ajudando a investir melhor ou só se iludir ainda mais um pouco? Então, se você quiser saber como começar a investir através de ETFs, vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.